Olá pessoal, meu nome é Wesley e eu vou falar sobre controle de hemorragias no APH. Sou enfermeiro, sou socorrista, tenho especialização em atendimento pré-hospitalar e especialização em atendimento pré-hospitalar tático, policial e militar. Tenho formação em instrutor de controle de hemorragias no APH, atuo como docente e preceptor de estágio e atualmente fui aceito como embaixador Stop the Bleed, que é um programa internacional de controle de sangramento. Para a gente poder entender, primeiro a gente tem que entender o que é APH, para depois a gente entender como atuamos nessa área. O APH é o atendimento pré-hospitalar, todo atendimento e serviço realizado fora da unidade de saúde. Todo atendimento fora da unidade de saúde eu classifico como APH. Os serviços e atendimento feito dentro da unidade hospitalar eu vou classificar como intra-hospitalar. Fora do hospital, da unidade hospitalar, da unidade de saúde, pré-hospitalar. Dentro da unidade de saúde, intra-hospitalar. No Brasil, o atendimento pré-hospitalar é feito pelo SAMU 192, que começou através de um acordo bilateral, assinado entre a França e o Brasil, por uma solicitação do Ministério da Saúde. Foi criado em 2003 e oficializado pelo Ministério da Saúde por meio de número 5055, de 27 de abril de 2004. Então, o SAMU que a gente conhece hoje, ele se deu início na França e a gente adotou esse modelo. O mesmo modelo que tem na França, tem aqui. Atualmente, o SAMU 192 é regido no Brasil pela portaria número 1010, de 21 de 2012. O SAMU 192 é o principal componente da Política Nacional de Atenção a Urgências, criado em 2003, que tem como finalidade proteger a vida das pessoas e garantir a qualidade de atendimento no SUS. Então, todo atendimento pré-hospitalar no Brasil é realizado pelo SAMU. A gente liga pelo SAMU e o SAMU é o primeiro a chegar na unidade, no serviço onde está aquele paciente. Ele pega, faz ali os primeiros atendimentos, traz e entrega ao intra-hospitalar. Temos dois tipos, né? No SAMU, que é o suporte avançado, e o suporte básico, que tem profissionais como da enfermagem, tem o enfermeiro, tem o médico e também tem o motorista, né? Que é o condutor, socorrista, como a gente fala, como a gente chama. O SAMU é uma UTI móvel, onde vai contar com todos os equipamentos que precisam ali para o paciente naquele momento do intra-hospitalar, para quando chegar todo finalizado, todo normalizado. E o APH também, ele tem alguns tipos de preferência e princípio. Os princípios são imutáveis e universal e aplicado a qualquer tipo de ocorrência. São imutáveis porque ele não muda. Todo o princípio do APH vai ser o mesmo. E é universal porque são aplicados em toda localidade no planeta Terra. Tanto aqui no Brasil como no exterior é usado o princípio da essência do APH. Da preferência, são métodos ou técnicos utilizados para colocar os princípios em prática, podem variar em depender de 5 pontos. Para os princípios funcionarem e agir, eu tenho que ter a preferência. Então, a preferência ajuda o princípio a ir para a prática. Em algumas preferências, eu vou ter a situação. Cada situação, cada indivíduo, vou tratar ele de uma forma diferente. Por mais que seja mesmo trauma, por mais que seja a mesma ocorrência, mas cada indivíduo eu vou tratar de uma forma diferente. Um acidente, mas eu tenho uma criança, eu posso ter uma gestante, eu posso ter um adulto, eu posso ter um idoso. Então, cada paciente, por mais que seja a mesma situação, eu vou atender de forma diferente. Conhecimento da equipe, o conhecimento da equipe é muito importante e essencial, pois toda a equipe tem que ter conhecimento do APH, saber o que é o APH e saber os equipamentos que eu tenho ali no APH para poder atender da melhor forma o paciente. A condição do doente é uma condição de atendimento clínico, é uma condição de atendimento de trauma, né? Foi um acidente, foi um infarto, né? Qual tipo de condição que esse doente tem? É um doente idoso? É uma criança? É uma gestante? Tudo isso vai depender da condição desse tipo de doente.
O recurso disponível, eu tenho todos os recursos disponíveis para atender aqueles pacientes, aquele caso, né? Sabemos que o SAMU ele conta com um UTI imóvel, então a gente espera que ele seja bem equipado. Se o que não tem na básica, tem na avançada. Então a gente aciona a avançada para dar suporte à básica e poder ali suprir todos os recursos que esse paciente, essa vítima necessita. E tem o protocolo, né? O protocolo ele não é engessado, porém ele tem ali para nortear você o que fazer nessa situação. Aqui a gente vai ter os protocolos de como a gente faz na hemorragia, mas lembrando que ele não é engessado, ele pode ser mutável, porque cada caso vai variar de acordo com o material que você tem disponível, com o conhecimento da equipe e com a situação do doente, né? Uma observação em relação a isso, o SAMU ele faz socorro, ele não faz resgate. Quem faz resgate são os bombeiros, né? Tanto bombeiro militar como bombeiro civil que a gente tem aqui no nosso país, são eles que vão fazer resgate. O SAMU ele faz socorro. Por isso que em algumas situações que a gente não entende o porquê o SAMU ele não vai, o SAMU ele não presta o atendimento, porque não compete a ele, compete a outro órgão. E aí tem que trabalhar junto o SAMU, junto com o corpo de bombeiro. Depois da essência do atendimento pré-hospitalar, temos o atendimento inicial trauma. O que fazer no trauma? Né? Temos o tempo e a resposta. Quanto mais tempo a gente é acionado nessa resposta, mais chance a gente tem de salvar a vida do paciente. A segurança, minha segurança, a avaliação da cena é uma cena segura? Dá para trabalhar? Dá para eu adentrar essa cena? Porque a gente tem que lembrar que a gente tem que reduzir o número de vítimas, evitar aumentar o número de vítimas. Então, a cena, se não tem risco de desabamento, se não tem risco de atropelamento, se não tem risco de desmoronamento, caso for morro, alguma coisa assim, eu posso entrar, posso ver o paciente, posso atender o paciente. Se não está segura, eu vou. Então, a primeira coisa que eu faço é a avaliação de cena. Eu tenho que estar em condição apta, eu tenho que estar bem de saúde para poder dar uma assistência de qualidade à minha vítima, ao meu paciente. A impressão geral, o exame primário, que é o XABCDE, que a gente vai falar logo a seguir. O exame secundário, que é fazer a reavaliação daquele paciente sempre. Então, avaliei a primeira vez, avaliei a segunda, avalio novamente, faço o exame secundário novamente, porque muitos pacientes ele vêm o quê? Rebaixamento, ele vem a óbito, porque ele não tem um exame secundário de qualidade e não tem essa atenção que ele necessita no exame secundário. Tem regulação, tem o transporte, tem transferência do cuidado, que é transferido o atendimento pré-hospitalar, onde ele conta com os recursos ali, para hospitalar, que ele vai ter com um recurso mais avançado, como um centro de cirurgia, né? Ele vai ter centro cirúrgico, para caso ele precise fazer uma cirurgia, uma remoção, alguma coisa. Ali ele vai ter, que ele não tinha no atendimento pré-hospitalar. Então a transferência do cuidado também é muito importante. Aqui a gente fala sobre o exame primário. O exame primário, o que deve fazer? O exame primário é aquele primeiro exame que você chega na vítima e você ali realiza. Então, a gente tem um protocolo que ele traz, né, o PHTLS, que é o mnemônico do XABCDE, no qual o X representa hemorragias, o A, vias aéreas, o B, ventilação, o C, circulação, o D, estado neurológico e E, exposição. A décima edição do PHTLS, né, que é o nosso livro de base, ele traz a letra F, né? Ele traz agora uma nova atualização que é para a letra F. Não coloquei aqui, ainda está no exame, o exame primário ainda está na 9ª atualização. E agora ele traz, porque o nosso foco vai ser no X, que é hemorragias. Lembrando que ele sempre está em atualização, esse PHTLS, que é o nosso livro de bolso, de cabeceira. Sempre está em constante atualização. Antes não tinha o X, era só o ABCDE. Agora atualizou, traz o X, que é focado nas hemorragias, que é o nosso foco aqui. E agora já traz com a letra F. Já entendemos um pouco sobre hemorragias, sobre o APH, o que é, como surgiu. Agora vamos falar sobre os conceitos fundamentais da hemorragia. A gente precisa entender o que é uma hemorragia para poder tratar. Hemorragia, a primeira coisa que a gente vê na mente quando a gente fala de hemorragia
é o que? Sangue, né? Então, o sangue, porque o sangue ele é importante para a nossa vida. Então, a hemorragia é o extravasamento do sangue para fora dos vasos sanguíneos ou do coração. Então, todo o sangue que ele vai para fora, e a gente vai classificar ele como hemorragia. Tanto para fora do corpo quanto para fora do coração, porque às vezes ele extravasa também para a hemorragia interna, ele extravasa, mas continua dentro do corpo, porém nos órgãos ocos que não deveria ter presença de sangue ali. Então, sangue, ele faz o transporte de hemácias. Hemácia transporta oxigênio, O2, que é essencial para nossa célula. Então, nossa célula ela não sobrevive sem oxigênio. É um nutriente importante. Sem o oxigênio, nossa célula ela vem a óbito, ela vem a falecer. E acontece dano que a isquemia, que é a morte dessa célula. Alguns tipos de hemorragias que a gente pode ter, que é, primeiro é a anatomia, é a descrição do local onde extravasa o sangue. Que tipo de vaso sanguíneo que pode ser, né? Então a gente tem um sangue arterial, que faz jorrar sangue pulsátil vermelho, é um vermelho vivo, como a gente costuma dizer, pois ele está em presença de oxigênio, né? A presença de O2, então ele vai ser um sangue mais vermelho, um sangue mais vivo. Eu tenho um venoso, que é o sangue que sai lento, vermelho escuro, porque ele tem a presença do CO2, que é o gás carbônico, então ele vai dar uma concentração ali, né? Então o venoso, que é nas veias, que a gente consegue retirar para fazer exame, é o mais visível. Tem um capilar, que sai lento, bem menores, não leva à morte, que é esses cortes que a gente corta quando a gente se rala, quando a gente se corta com uma faca, um acidente doméstico, se corta com uma faca, aí vai sair o pilar. Então é importante a gente saber a anatomia para saber como tratar e saber se realmente vai levar ou não a óbito o paciente. Quando a gente fala de arterial, a gente já sabe que foi o quê? Uma questão grave, traumática, porque para atingir a artéria de uma pessoa é algo muito grave, já que a artéria é de difícil acesso. Então a gente tem aqui a arterial, um exemplo, que sai bem forte, jato pulsátil vermelho, o sangue sai muito forte. A venosa, ela não sai com tanta velocidade assim, já é um sangue mais concentrado e escuro, porque tem presença de gás carbônico. E o capilar, que ele sai pouco, que quando a gente se corta, sai pouco e ali mesmo a gente consegue controlar. Tem pessoas, né, que uma prática, uma cultural muito da gente, que quando se corta, coloca sal. Né? Coloca sal porque diz que sal ajuda a estancar esses cortes capilares, né? Mas não é recomendável. É recomendado só lavar e você esperar ali que com o tempo ele faz realmente a coagulação. Nosso organismo ele se comporta para coagular aquele sangue, né? Um mecanismo de defesa. Alguns tipos de hemorragia, temos a clínica, que é a descrição que esclarece para onde extravasou o sangue, que é na clínica eu vou saber se é uma externa, que é aquela que pode ser vista de um ferimento aberto, ou interno, que não são visíveis e pode ser bastante grave, né? Aqui eu estou vendo, o sangue está saindo do corpo do paciente, da vítima ali, é a externa. Eu consigo ver, consigo visualizar. E a interna eu não tenho tanta visualização fácil, eu não consigo visualizar de forma fácil. Então, geralmente ele vai encher os órgãos ocos, que não poderia estar, que não tem presença de sangue, com líquido, e ali não vai ir sangue para onde deveria, que era para os órgãos nobres, como coração, pulmão e cérebro. A hemorragia interna, que é uma hemorragia que a gente não vê, mas é bastante perigosa. No geral, as hemorragias internas não são visíveis, a gente não consegue ver com tanta facilidade como as externas, por isso que passa despercebido. Se a gente não tiver atenção, se a gente não conhecer os sintomas e sinais, a gente vai acabar esquecendo, vai acabar deixando de lado. E quando a gente for perceber, o paciente veio a óbito por causa de uma hemorragia interna que não foi bem tratada. Pode ser grave, levando o indivíduo à condição de choque hipovolêmico, falta de oxigênio, do tipo hemorrágico e posteriormente ao PCR traumático, PCR lipado, uma parada cardiorrespiratória, e além de eu conter a hemorragia, também tem que fazer a ressuscitação porque deu uma parada no paciente, né? Aqui alguns sintomas, né? Geralmente a pele fica vermelha, fica assim roxa, né?
Ali eu posso estar me dizendo que ali é uma presença de uma hemorragia interna naquele local, né? Se o paciente tem saída de sangue pelo nariz, pelo ouvido, pode ser sinal de hemorragia interna, cavidade torácica, né? Se ele tem vômito com presença de sangue também, pode me dizer que está tendo hemorragia ali na cavidade abdominal. Então, são tosse, vai tossir, vai sair sangue, também pode me dizer que é vias aéreas, né? Numa passagem de sonda, que geralmente faz a passagem de sonda ali no ambiente, no pH, né? Dentro do SAMU, o paciente passa sonda ali, vem uma presença de sangue na urina, pode me dizer que é uma hemorragia interna na região pélvica. Então, são sinais que tem que ser tratado. Passou despercebido, pegou, levou o paciente para ambulância, ele já passa a ser transportado na hora de passar a sonda, aquela sonda que geralmente são passadas próprio dentro da ambulância, já consegue ver que tem presença de sangue, pode me dizer que está tendo uma hemorragia interna ali. Choque hemorrágico, né? Agora, se a gente falou das hemorragias externas e internas, e a gente citou choque hemorrágico, vamos ver agora o que é esse choque hemorrágico. É o estado de mudança da função celular do metabolismo aeróbio. O metabolismo aeróbio é um metabolismo que tem presença de oxigênio, tem presença de O2. Está sendo nutrido com esse oxigênio. Para o metabolismo anaeróbio, para o metabolismo sem oxigênio. O oxigênio saiu, está com falta, então vem o que? A morte. Secundário a uma hipoperfusão tecidual ou celular. Ou seja, a célula ela não tem mais oxigênio, pois ele passou de um estado aeróbio, estado com presença de oxigênio, para um estado anaeróbio, para um estado sem oxigênio, e com isso eu vou ter o que? Um choque hemorrágico no paciente. Então, geralmente são causados por hemorragia, por isso que é choque hemorrágico, que é causado por hemorragia, falta de oxigênio, falta de sangue. A isquemia também, né? Problema importante para a gente verificar sempre, né? Que a isquemia ela é a morte do tecido, né? A morte da célula. Então, coração, cérebro e pulmão, ele aguenta um tempo de 4 a 6 minutos sem oxigênio. Passou disso, já acontece o que? Morte cerebral, uma parada cardíaca, morte das células pulmonares, e são células que não têm reparo, ele não volta à vida. Neurônios, você morreu o neurônio, ele não vai se recuperar, ele não vai se regenerar. Então, por isso que é importante, entre 4 e 6 minutos, a gente está prestando esse atendimento à vítima. A gente está indo até o local o mais rápido possível, que é aquele chamado tempo de ouro, né? Tempo resposta de ouro, porque é o tempo em que a gente tem para a vida do paciente. Passou de 6 minutos, traz lesões irreparáveis para a vida do paciente. Aqui alguns graus de hemorragias, né? O grau 1, a gente tem a perda de até 15% do volume sanguíneo no adulto, que é até 150 ml. Grau 2, que é uma perda de 15 a 30% do volume sanguíneo, 750 ml a 1500 ml. Grau 3, eu vou ter uma perda de 30 a 40% do volume sanguíneo, de 1500 a 2000 ml. E grau 4, eu tenho uma perda de 40% do volume sanguíneo, mais 2000 ml de sangue. Então, é grave, tanto a 3 quanto a 4, sendo que a 4 é uma questão mais grave e leva à morte do paciente, a falta de hemorragia de sangue. Que os 5 tipos de hemorragia que pode levar ao choque, eu tenho a externa, que é para fora, corpo do paciente. Eu tenho a intratorácica, que é do tórax, né? Intraabdominal, da cavidade abdominal, do abdômen. A pélvica, da região pélvica, ali onde ficam concentrados a bexiga e outros órgãos. E os ossos longos, que é onde produz as nossas hemácias, e o rompimento desses ossos, eu posso também estar levando uma hemorragia interna e ocasionando a um choque. Aqui é um mapa mental, né, que condutas, um protocolo, né, do Stop the Bleed. Ele serve para nortear o que a gente deve fazer quando a gente chega numa situação, numa cena em que a gente percebe que a pessoa tem hemorragia. Então,
O primeiro passo que o socorrista, que a pessoa deve fazer, que deve ser feito ali, é o que? Verificação da segurança da cena. A cena tem que estar segura para o paciente e para a gente profissional, principalmente para a gente profissional. Então a gente tem que estar com a segurança da cena em dias, né? Se for possível, aciona outros órgãos para trazer essa segurança, como corpo de bombeiro, policial, né? A guarda municipal, né? O que precisar, a Coelba, então a companhia de energia, né? De energia elétrica, aqui no meu estado é Coelba que eu citei. Então é muito importante fazer sempre essa ponte para que eu possa manter a segurança ali da cena, para eu poder atuar conforme segurança. Cheguei, a cena está segura, vou até o paciente. Procuro por hemorragias que ameacem a vida. Tem hemorragias que ameaçam a vida? Sim. Eu tenho um kit de primeiros socorros ao trauma? Não, não tenho. O que eu vou fazer? Não. Que ele diz o quê? Não, o que eu devo fazer? Controle hemostático. Usa qualquer pano limpo, aplicando pressão diretamente sobre a ferida. Então eu vou poder usar uma franela, uma camisa, um lençol, qualquer pano limpo que eu tenho, eu vou localizar onde está saindo o sangue e eu vou fazer ali uma compressa em cima, vou colocar pressão para que eu possa ajudar a estancar aquele tipo de sangue que está saindo. Eu tenho um kit de trauma? Sim. Onde está a fonte? Está no pescoço, no ombro, na virilha? Vou controlar hemostático também. Controla a ferida com gás, qualquer gases ou pano limpo mais pressão direta. Tem um gás no meu kit de primeiros socorros, eu vou fazer pressão direta. Eu tenho um pano limpo também, como eu citei, camisa, franela, eu vou fazer a pressão direta com esse material, vou colocar e vou pressionar até diminuir o fluxo sanguíneo. Onde está a fonte? Braço ou perna? Eu tenho um torniquete disponível? Não. Se não, eu vou fazer a compressão novamente. Se sim, eu tenho um torniquete disponível. Eu vou aplicar acima da fonte de sangramento e vou apertar o sangramento até parar. Vou apertar ali até cessar aquele sangramento. Então, esse é um protocolo, né, um mapa mental em que é disponibilizado pelo Stop the Blade para nos ensinar, nos orientar no que a gente deve fazer e como fazer quando a gente chega no paciente que está ali com aquele sangramento, com aquela hemorragia. Agora vamos conhecer um pouco, já sabemos o que é o APH, já vimos as técnicas de hemorragia, os tipos de hemorragia, e agora vamos conhecer um pouco das técnicas básicas de controle de hemorragias, né? Então, é por pressão direta. Eu não tenho um kit de primeiros socorros, né? Tava passando no local, vi que ali tem. Posso atender aquela vítima, o que eu vou fazer? Com minhas mãos luvadas, eu vou colocar a luva e vou fazer pressão direta na ferida daquele paciente para diminuir o fluxo sanguíneo. Ou vou usar uma atadura, ou vou usar gás. Ah, mas eu não tenho nenhuma luva, nem atadura, nem gás, muito menos gás. O que eu vou fazer? Posso estar utilizando camisa, posso estar utilizando pano limpo, uma franela, um lençol. Vou ali fazer a compressão do local, né? Vou colocar por cima do ferimento e vou pressionar até sair, até cessar ou diminuir o fluxo de sangue para que o suporte, né? O suporte que venha, o SAMU no caso, já vem com os equipamentos, possa chegar e só fazer o atendimento conforme está o paciente ali. Aqui é uma imagem também que traz pelo Stop the Blade, né, o que é que a gente deve fazer conforme o preenchimento de ferida. Né, o Stop the Blade agora ele traz a atualização que a gente deve fazer o preenchimento de dentro para fora, preencher a ferida toda, né, colocando o material ali e fazendo a compressão por cima para cessar aquele sangramento. Antes a gente fazia, quando estava no passado, só por cima, colocava ali por cima, mas acabava que não dando tanta eficácia, porque a cavidade, né, ali do paciente, aquele trauma, sempre está jorrando o sangue, saindo, extravasando o líquido, que era o sangue do paciente. Então o Stop the Blade ele recomenda
que a gente faça o preenchimento completo da ferida, de cima para baixo, para que diminua o fluxo sanguíneo. Essa é outra recomendação do Stop the Bleed. Aqui temos dois exemplos, caulin e actosana, que possuem substância, agente hemostático, que ativa a nossa cascata de coagulação. O agente hemostático do kit clout é o caulin, que ativa a cadeia de coagulação sanguínea, que é esse daqui. Ele vai ativar, ao ser aplicado, a gasina local, ele tem uma substância que ele vai ativar a cascata de coagulação e ajuda a evitar a hemorragia, pois ele vai coagular toda a região, ou diminuir a depender da gravidade da lesão. O agente hemostático do Celox Gauser é a actosana, que reage em contato com o sangue. Um ativa a cascata de coagulação e o outro vai ser ativado quando tem contato com o sangue. Ele vai ativar e também vai ali fazer com que cesse, com que pare esse sangramento. Outro aliado também importante que a gente temos é o It-Clamp. É um dispositivo novo, né? Novo assim, nem todo mundo conhece, nem todo mundo viu. Então é um dispositivo que ele faz uma prega, ele prende a pele do paciente, faz a junção da borda ali da pele do paciente que foi lacerada, para facilitar, evitar o sangramento e facilitar que o profissional ele fique livre para conseguir manusear e fazer outros tratamentos primários. Às vezes tem pouco profissional para muitos pacientes e ali a gente precisa de um aliado importante e o It-Clamp é esse aliado. Coloca ali e ali ele faz cessar o sangramento, pois ele faz com que as bordas sejam fechadas. Agora a gente viu as técnicas básicas, vamos ver as técnicas um pouco avançadas. E um exemplo disso é o nosso torniquete de extremidade que tem no mercado. Aqui é um exemplo. É importante que o profissional ele conheça o material que está disponível, o que ele tem ali, para ele saber como utilizar e qual forma utilizar. O torniquete, ele tem esse magnete, essa barra de torção que vai torcer, vai colocar no braço ou na perna, qual membro for, e ali ele vai torcer e vai ajudar a ajustar, a apertar para cessar o sangramento. Aqui também tem outra parte importante do torniquete, que é a colocação da data e da hora. Muito importante para saber, principalmente a hora que foi aplicado o torniquete. Então, é um material, um aliado muito importante que a gente tem, é o torniquete. Aqui são alguns modelos de torniquete de extremidade, como CAN, SAM, Soft, CAT, THP, Desmontos. São só para variação, trouxe só como uma imagem ilustrativa, para vocês perceberem que tem muito torniquete, né? O mercado tem muito, porém todos vão fazer o mesmo processo, que é parar o sangramento, evitar o sangramento de extremidade. Agora, alguns cuidados na aplicação do torniquete. Ao aplicar o torniquete em algumas extremidades feridas de vítima, informe a mesma, se ela estiver consciente, que sentirá dor na aplicação do torniquete, porém será necessária a sua aplicação. Então, o torniquete ele traz dor, ele traz incômodo. Se o paciente ele está consciente, então a gente vai explicar a ele que o importante é cessar o sangramento para que ele possa continuar com vida, mesmo sentindo dor pelo torniquete. Ao aplicar o torniquete em algumas extremidades sobre roupas, observe se não há algum objeto, como chaves, celulares, carteira e etc., que possa prejudicar a eficácia da aplicação. Então, assim, chave, né, celulares, que são materiais que trazem volume, podem não pressionar a circulação, né, fechar a circulação, como a gente chama, para evitar aquele sangramento. Então, são coisas que a gente tem que estar evitando. E, se possível, fazer a retirada para a aplicação correta do torniquete. Não se deve afrouxar o torniquete após sua aplicação. Não existe estatística e nem histórico de perda de membros por conta da aplicação de um torniquete de extremidade. Uma vez o torniquete aplicado, não se retira no APH, vai ser retirado no intra-hospitalar, mas aí é com outros serviços, né, um serviço mais avançado, mas na PH não precisa estar afrouxando para o membro oxigenar, fechar, não.
Uma vez aplicado, não mexe mais. Porque quanto mais você abre... vou abrir para oxigenar o membro da vítima. Vai extravasar mais oxigênio, vai sair mais sangue. Então, não faz. Colocou, deixa ali até a chegada do intra-hospitalar. E não tem nenhuma estatística, nada que mostre que realmente se perdeu um membro pelo uso do torniquete. Pelo contrário, salva muita vida. Então, entre o membro e a vida do paciente, a gente vai optar pelo que é mais sagrado, a vida. Ao aplicar um torniquete de extremidade, tenha atenção para que esse seja apertado o suficiente e assim oclua o pulso distal do membro ferido. Caso não seja apertado o suficiente, poderá ocorrer o fenômeno chamado de torniquete venoso, que entre outros problemas pode ocasionar uma síndrome compartimental. Então, eu coloquei o torniquete, eu apertei o torniquete e vou checar o pulso. Se eu tenho presença de pulso, eu tenho presença de circulação. Se eu tenho presença de circulação, o torniquete não está apertado o suficiente. Aperto ele novamente, checo novamente o pulso. Chequei o pulso, não tem mais presença de pulso, porque o torniquete está de forma correta. Então, a forma para você verificar se você colocou ou não o torniquete de uma forma correta, apertado o suficiente, é através do pulso. Tem presença de pulso, o torniquete não está funcionando. Não tem presença de pulso, o torniquete está excelente. Não demore para decidir aplicar um torniquete de extremidade quando houver uma hemorragia grave e ameaçadora da vida, em uma região que seja compatível com sua aplicação, após sua avaliação rápida, pois ele poderá ser a ferramenta que salvará a vida dessa vítima e fará a diferença entre a vida e a morte no APH. Então, o paciente está tendo hemorragia, eu tenho um torniquete disponível, eu vou fazer a aplicação imediatamente. Cheguei no local, verifiquei a cena, se não está segura, posso utilizar, tem como eu utilizar. Então, está ameaçando a vida da hemorragia, vou fazer a aplicação do torniquete. Estou com o torniquete, não vou ficar esperando outra pessoa superior, outros profissionais chegar para delegar a função. Eu sei, estou tendo torniquete, se eu utilizar, vou fazer o uso e pronto. Quanto mais rápido eu fazer o uso do torniquete, mais chance de salvar a vida desse paciente no APH eu tenho. Aqui são exemplos de torniquetes juncionais, né? Falando sobre os torniquetes de extremidade, agora os juncionais. Né? Aqui temos o croque, que ele tem essa manivela e essa meia-lua, que você vai rodar esse molinete e ali vai pressionar. Geralmente é utilizado em membro torácico, em pelve, em abdômen. Você faz ali a junção e ali ele vai cessar aquele sangramento. O jet, a mesma coisa. Jet, você faz, roda os molinetes, né? Coloca e ali ele vai cessar aquele sangramento. O SJT você pode usar ele tanto abdominal, né? Torácico no tórax, quanto no abdômen. Ele tem essa válvula, essa pera, parecido com de aflição de pressão, que ali você vai apertar e vai fazer o quê? Inflar esse equipamento e vai cessar o sangramento. Indicações, né? Sangramento que sai do ferimento de uma extremidade, membros superiores ou inferior, em jato ou em grande quantidade, eu vou utilizar o torniquete. Né? Tem um torniquete disponível, vou fazer a utilização, que é a forma que utiliza o torniquete, um exemplo. Curativo está ensopado, está molhado, está com sangue, vou fazer a utilização desse torniquete. Amputação traumática, tem um torniquete, vou fazer a utilização. O paciente está grave, mas o paciente está chocado. Se está grave, está chocado. Então, vou fazer a utilização também desse torniquete. Aqui alguns mitos do torniquete que a gente vê durante o dia a dia, né, na formação. A gente percebe algumas pessoas falando, né, algumas fake news, proclamando. É importante a gente ter conhecimento para cessar e não passar adiante. Torniquetes só devem ser usados como último recurso. Não, mentira, fake. Se a gente tem o torniquete, verificou, tem como usar, vou fazer a utilização logo desse material sem pestanejar, sem demorar. Já vou logo colocar.
Colocar um tourniquet resulta em perda de extremidade? Também não, né? Como a gente viu, não tem estatística nenhuma que comprova que a pessoa perdeu um membro realmente pelo uso do tourniquet. Cintos são excelentes tourniquets, também outra grande falácia, outra grande mentira, pois o tourniquet ele não aperta o suficiente como aperta o tourniquet. Ele não tem tanta função como realmente tem um tourniquet. O tourniquet improvisados são considerados equipamentos médicos apropriados? Não. Equipamentos médicos não são médicos, né, nem profissionais usam. Improvisados geralmente são utilizados realmente do mercado, que tem maior eficácia. E existe um tourniquet que é melhor que todos? Não, mentira também. Todo tourniquet, sabendo utilizar da forma correta, ele vai fazer o mesmo papel, vai desempenhar a mesma função, que é evitar o sangramento, parar o sangramento. Então, isso são alguns mitos que a gente vê sobre relação ao tourniquet. Um tourniquet, ela se dá, tem que respeitar 3 critérios. A vítima não apresenta sinais de choque. É possível monitorar a ferida do perto e observar se não volta a sangrar. O tourniquet não está sendo usado para controlar o sangramento de uma extremidade amputada. Então, eu tenho que respeitar esses 3 critérios para eu poder fazer a convenção, para fazer a retirada desse tourniquet. Se o paciente não está em choque, não vai evoluir para choque, eu posso retirar. Se eu vou ter como observar aquele sangramento, aquele local, se não vai voltar sangramento, eu posso converter. Mas se eu for me ocupar com outras coisas, com outros pacientes, outras vítimas, eu não posso. Porque ali eu vou acabar me esquecendo, vai voltar o sangramento e não vai adiantar nada. Não está sendo usado para controlar o sangramento de uma extremidade amputada. Se amputou, não tem mais o que fazer, aí só no centro cirúrgico para resolver. Não posso converter. Não converter o tourniquet. O tourniquet foi aplicado há mais de 6 horas, o tourniquet já tem ali a aplicação de mais de 6 horas. Não vou converter. A vítima chegará dentro de 2 horas de um centro de tratamento médico. Não tem porquê eu fazer essa convenção. Ele já vai chegar no hospital, lá com todos os parâmetros, com todos os equipamentos, com todos os profissionais aptos, faz a convenção. Não tem porquê eu estar fazendo isso no APH. Deixo lá e não faço essa convenção. Agora um pouco sobre hemorragias internas, né? Como a gente percebe, né? Uma hemorragia interna, a gente vai perceber se tem hemorragia interna pelo mecanismo do trauma. Se eu percebo que é um acidente de moto, de carro, um desabamento, eu posso já julgar que tem presença de hemorragia interna naquele local. Então eu já vou me atentar. Opa, pode não ter uma hemorragia externa que eu esteja vendo, mas pode ter uma fratura interna e pode estar acontecendo uma hemorragia interna ali. O exame primário, né, o XABCDE, vai me trazer também que tem uma hemorragia interna, que são sinais, como eu já citei, vômitos com presença de sangue saindo por cavidades da nariz, ouvido, né, pelas partes íntimas, vai me dizer que está tendo uma hemorragia interna. E o exame secundário também, que é fundamental para a gente saber, no intra-hospitalar, que o paciente chegou com essa presença de hemorragia interna, de sangue na interna. Alguns tipos de hemorragia interna, né, que temos é a torácica, o tórax, que vai encher a cavidade torácica de sangue, né, teve uma lesão, um ferimento ali. O abdômen vai encher a cavidade ocas, né, como o estômago, intestino, de sangue. A pelve, né, que a pelve ela forma uma bacia, né, então ali vai encher aquela cavidade também de sangue com a bexiga e outros órgãos que tem por ali. E temos os ossos longos, que nos ossos longos acontece o quê? Temos a nossa medula óssea, que é a fabricação das células do sangue, e através do rompimento eu também vou ter uma hemorragia interna nesse local, que é os ossos longos. O controle de hemorragias internos, eu vou ter aqui o TPOD, que é trauma pélvica. Ele é um cinto que você coloca ali e ele vai prender a região pélvica do paciente ali. E tem um Sun Pelvic também, que é outro cinto que você puxa, de uma forma como um tourniquet, você vai puxar o cinto e vai regular, e ali ele vai travar e evitar esse sangramento nas partes íntimas. Não tem fratura. Eu posso estar utilizando também um lençol, né, para
para prender ali aquela região, né? Como é uma hemorragia interna, eu posso estar utilizando o lençol para fazer ali, prender, para que não tenha muito artrito, para quando for movimentar o paciente, levar o paciente, não ter artrito e piore a sua situação. Então, eu posso também estar utilizando um lençol na falta desses equipamentos, né? Aplicação da cinta pélvica. Uma cinta pélvica deve ser aplicada no caso de suspeita de fratura pélvica. Suspeita, mesmo que eu não tenha certeza, mas pela cena eu vou julgar que teve uma fratura pélvica ali, eu vou estar utilizando esses equipamentos. Dor pélvica, o paciente está se relatando que tem dor pélvica, está consciente, vou fazer a utilização, porque pode ter tido uma fratura de pelve ali. Qualquer amputação importante no membro inferior ou quase amputação, também posso estar utilizando a cinta pélvica, mesmo não tendo torniquete de extremidade, eu vou utilizar cinta pélvica apertado, que vai diminuir o fluxo sanguíneo para esse membro inferior e ali cessar o sangramento. Achado o exame físico digestivo de fratura pélvica, fiz o exame físico, palpação, tudo certinho, percebi que tem fratura, ouvi, vou utilizar também a cinta pélvica. Está inconsciente, o paciente não sabe me explicar como foi, que aconteceu o trauma, se foi uma queda, se foi uma batida, se foi uma vítima de violência, está inconsciente, vou fazer a utilização também dessa cinta. E o choque, o paciente está chocado, percebi que o paciente está chocado, que está perdendo líquido, sangue, vou fazer também a utilização dessa cinta pélvica. Aqui é a forma de aplicar a cinta pélvica, sempre na realidade na altura da região trocante, nunca abaixo da região trocante, nem acima da região trocante, pois não irá fazer surtir efeito. Então, sempre em cima da região, na altura da região trocante, né, dos ossos trocantes, para que possa ali realmente evitar esse sangramento. E aqui eu trago um medicamento que é importante, entre todos que temos, né, o ácido transnexânico, que é conhecido como Transamin, é um dos mais comuns e mais utilizados, né? O guideline europeu, ele recomenda o uso do Transamin para pacientes vítimas de trauma, com hemorragia significativa, o mais precocemente possível e dentro de 3 horas após a lesão. Dose de 1 grama em 10 minutos, mais 1 grama em 8 horas. A primeira dose do Transamin deve ser administrada ainda no APH. Então, o suporte avançado de vida, ele chegou ali, que ele vai ter os recursos maiores. Então, ele vai poder fazer a utilização dessa dose, que é o Transamin, para evitar que o paciente lhe sangre, né? Conter a hemorragia. O Transamin, ele é um mastálgico, ele vai evitar o sangramento, ativando a cascata de coagulação do paciente e cessando ali aquela hemorragia. O dose é 1 grama em 10 minutos e depois a primeira dose vai ser no APH, que é 1 grama em 10 minutos e 1 grama em 8 horas, correr em 8 horas no intra-hospitalar, porque ele vai ter monitorado ali pela equipe. Então, geralmente eles vêm assim, uma ampola, essa é uma ampola de 1 grama, então a gente vai administrar toda, mas se fosse, geralmente eles vêm componente de 250 mg, então vai ser 4 ampolas para eu formar 1 grama. Então, eu vou fazer a utilização em 10 minutos, que é o mais rápido possível. E dose de ataque já feita no APH. Então é isso, pessoal. Finalizo a apresentação. Muito obrigado pela atenção. Aqui temos um medicamento, um exemplo de um medicamento que pode ser utilizado no APH para controle de hemorragia, que é o ácido tranexâmico, né? É recomendado o uso do tranexâmico para pacientes vítimas de trauma de hemorragia significativas, o mais precocemente possível e dentro de 3 horas após a lesão. Dose 1 grama em 10 minutos, mais 1 grama em 8 horas. A primeira dose do tranexâmico deve ser administrada ainda no APH. O guideline europeu, ele nos recomenda que a gente faça 1 grama do Transamin, que é o ácido tranexâmico, como a gente conhece Transamin, no APH, 1 grama. Esse é o que o guideline europeu nos recomenda em até 10 minutos. Aqui
Essa demonstração tem 1 grama, realmente, então pode ser administrada. Eu vou fazer diluição ali no sorinho de 100 e vou colocar para correr na vítima ali. Caso, geralmente elas vêm também com ampola de 250 mg, vai ter que ser 4 ampolas de 250 mg para formar 1 grama e eu poder fazer ali a administração desse medicamento. Então, o ácido tranexâmico é um medicamento, um exemplo de um medicamento que pode também ser utilizado. Pode ser utilizado no APH para evitar controle de hemorragia, como hemostático, agente hemostático, para evitar ali cessar aquela hemorragia. Então, pessoal, foi isso a nossa palestra, controle de hemorragia no APH. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E muito obrigado pela atenção e até a próxima.